Aleluia. Abramos as nossas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho segundo João, capítulo 14. Aleluia. Glórias a Deus. Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo, amém? Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. O título diz assim: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Amém? Glórias a Deus. Pode se assentar? Aleluia, santo é o nome do Senhor. Então a palavra de hoje nós vamos falar sobre a... Tem alguém ligado aqui? Amém? Nós vamos falar sobre a noiva. Aleluia, glórias a Deus. Sei que alguns titubearam aí porque pensaram que o versículo não diz muita coisa a respeito de noiva, né? A gente não leu nada diretamente falando da noiva de Cristo, falando da igreja, porque nós sabemos, nós entendemos que apesar de não haver um versículo explicitamente dizendo a igreja é a noiva, mas nós sabemos que a igreja é representada no papel de noiva por muitas vezes dentro da palavra do Senhor. E por mais que a gente não entenda logo de cara esses versículos que Jesus diz aqui, esses versículos precederam a fala de Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas antes disso, esses versículos eles nos trazem uma coisa muito importante e que talvez nós deixemos passar, que é exatamente isso. Esses versículos eles são uma declaração de Jesus para a sua noiva. E como nós podemos saber isso? Como nós podemos entender isso através desses 4 versículos, mais precisamente ainda desses 3 primeiros versículos que nós lemos? Aleluias, glórias a Deus. Quando nós lemos ali o versículo 1, então, do capítulo 14, nós vemos Jesus dizendo assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Glórias a Deus, aleluias. E aqui nós vamos falar sobre o que Jesus está dizendo quando ele fala assim: não se turbe o vosso coração. Não se perturbe o vosso coração, não se incomode o vosso coração, não se inquiete o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Aleluias. Para nós entendermos o contexto disso, nós vamos falar hoje sobre um casamento, ou melhor ainda, um noivado, na época de Jesus. Porque se nós entendemos que a igreja é a noiva, qual é o nosso papel como sendo a noiva do Cordeiro? Qual é o nosso papel como sendo a noiva de Cristo? E quais são as coisas que Ele nos promete como sendo o nosso noivo? Aleluias, glórias a Deus. Nós falamos muito nos louvores, nós falamos até mesmo nos louvores hoje mesmo, dizendo a igreja será arrebatada. Aleluias, glórias a Deus, dizendo que a igreja é a noiva, dizendo que nós louvamos ao nosso noivo, que nós esperamos, que nós aguardamos o nosso noivo. Mas a palavra do Senhor nos traz essas ilustrações, nos traz essas comparações, essas analogias, dizendo que a igreja tem o papel da noiva, enquanto que Jesus, o Cordeiro, tem o papel do noivo. Porque ela está comparando com o noivado da época de Jesus. Jesus ele trazia analogias comparado àquilo que se vivia naquela época. Então quando Jesus ele diz assim: não se turbe o vosso coração, ou seja, não fiquem inquietos no vosso coração, não sejam ansiosos. E note como isso remete bem ao que é o papel de uma noiva.
Imagine aquela noiva que está aguardando um casamento, aquela noiva que está esperando pelo casamento, porque o noivado é exatamente isso. O noivado, ele é um período para aguardar um casamento. Aleluias, mas nós vamos entender mais sobre o contexto do noivado entre os judeus, o que representava para eles o noivado, o que representava a noiva, o que representava o noivo. E aqui Jesus ele está inicialmente nos acalmando. Ele está acalmando a sua noiva, dizendo assim: não se preocupem, não tenham preocupações, não turbem os vossos corações. Acreditem em mim, acreditem no meu Pai primeiramente e acreditem em mim também. E daí nós vamos entender o porquê de Jesus falar: creiam em Deus, ou seja, creiam no Pai e crede também em mim. Porque ontem mesmo nós comentávamos ali em casa a respeito de uma coisa chamada dote. Sobre os que são mais antigos ali vão lembrar da tradição do dote, né, de um casamento. Quando o noivo, ele se comprometia com a noiva, a família do noivo mostrava ali ou dava um dote para a família da noiva, que seria um valor ali, um dinheiro, talvez um terreno, talvez algumas posses, para mostrar o quanto era sério aquele compromisso que eles estavam firmando, isso antes do casamento. E nós vamos entender que no contexto judaico aqui, era ainda muito mais sério do que o nosso contexto. Até hoje, algumas nações ali, principalmente aquelas nações do Oriente Médio ali, de Israel, dos países árabes, quando, para nós, a nossa cultura, é ofensivo você dizer que você vai pagar por uma noiva. Dizer que você vai chegar ali no pai da noiva e vai dar dinheiro para ele, para demonstrar o quanto apreço você tem pela pretendente ali, por aquela jovem que você pretende casar, por aquela mulher que você está pretendendo casar. Mas, ao contrário da nossa tradição, é extremamente ofensivo nesses países, inclusive nos países, inclusive ali em Israel, inclusive para os judeus, você dizer que você está se comprometendo com a noiva, você ir pedir a mão da noiva em casamento, pedir em noivado a mão da moça ali, e não trazer alguma coisa. Aqui as mulheres se sentem ofendidas, elas se sentem compradas, mas lá quando não acontece isso, elas se sentem ofendidas porque elas se sentem desvalorizadas. E esse era o contexto do casamento, esse era o contexto do noivado nos dias de Jesus. O noivo, ele não bastava simplesmente ele dizer ali, ou mesmo o pai do noivo, né, quando o casamento era arranjado ali, não bastava simplesmente eles chegarem ali e falarem assim: olha, eu quero noivar com a sua filha, ou eu quero que a sua filha seja noiva do meu filho, seja comprometida. Era necessário que o noivo chegasse com uma importância que iria demonstrar o valor que aquela jovem tinha para ele. E não era qualquer valor, não podia ser simplesmente uma oferta pequena, não podia ser um valor baixo, porque aquela oferta demonstrava o quanto apreço ele tinha por aquela jovem. Aquele preço, porque é exatamente essa palavra, aquele preço que ele pagava ali, aquele preço que ele dava ali para os pais da noiva, mostrava o quanto ela valia para ele. E era o compromisso que ele tinha com aquela jovem. Era o compromisso que ele tinha com aquela moça. Eles firmavam ali, então, a partir daquele momento, um contrato de noivado. Era firmado um contrato de noivado onde ele colocava ali aquela importância, onde ele dava todo o dinheiro que ele havia juntado, onde ele dava a sua herança, onde ele dava ali o maior valor que ele podia dar, para mostrar o quanto aquela jovem, o quanto aquela moça importava para ele, o quanto aquele noivado era um comprometimento para ele. E daí você pode estar pensando assim: mas para mim não faz sentido isso. Parece tão estranho, parece que ele estava comprando a jovem, parece que ele estava comprando a moça, mas é exatamente isso. Se você acha isso tão estranho, o que você acha do preço que Jesus pagou por você? Nós cantávamos um corinho muito antigo que diz assim: eu sei que foi pago um alto preço. Quem lembra desse louvor?
E o preço foi o sangue de Jesus. Jesus, ele pagou um alto preço, o maior de todos os preços, o maior de todos os valores que poderiam ser pagos, exatamente para te mostrar o nível de comprometimento que ele tem com você. Se você pensa num jovem ali naquela época, que vamos dizer tivesse $1 milhão de dólares ali para se comprometer com a jovem, ele daria ali $1 milhão $1 milhão por uma jovem com a qual ele não quisesse assumir um compromisso? De maneira nenhuma. Porque ele já deu aquele dinheiro, ele já pagou aquele valor. Aquilo ali é um compromisso tão sério, que ele deu o maior valor, o maior preço, o maior lance que ele poderia dar. E Jesus, como sendo o nosso noivo, ele não foi diferente. Ele poderia ter pago um preço um pouco mais baixo. Porque Jesus, ele não se contentou em simplesmente viver uma vida em santidade e morrer como uma pessoa comum. Porque Jesus, ele não se contentou em simplesmente ter uma morte rápida. Mas não, teve que ter todas as características que nós sabemos que teve a morte de Cristo. Todos os sofrimentos do Calvário, todos os sofrimentos do Gólgota, todas as dores, a humilhação, a vergonha, todo o cansaço físico, todo o cansaço mental. Sabe por quê? Porque ele queria demonstrar qual era o teu valor. Qual é o valor da noiva que ele estava se comprometendo. Esse é o compromisso de Jesus para com a sua igreja. Esse era o compromisso do noivo para com a sua igreja. O compromisso de quando ele chega para o pai da noiva, quando ele chega para a família da noiva, ele não chega com as suas mãos abanando, ele não chega ali sem ter nada a oferecer, mas ele oferece tudo o que ele tem para demonstrar o quanto você vale para ele. O quanto a igreja é valiosa para Cristo. Não foi pago qualquer valor. Jesus não se contentou em oferecer o sacrifício de um animal. Ele não se contentou em oferecer um cordeiro, em oferecer um novilho, em oferecer um pombo. Ele não se contentou num sacrifício assim. Ele teve que fazer o maior de todos os sacrifícios para demonstrar o nosso valor como sendo a noiva. Aleluias, glórias a Deus. Então ali o jovem chegava na família do pai da noiva, oferecia o melhor lance que ele tinha, o melhor valor para dizer, olha, quanto o meu compromisso com ela é sério, o quanto eu estou comprometido com esse casamento, o quanto eu estou comprometido com esse noivado. Aleluias, glórias a Deus. Mas, como nós estamos falando de um relacionamento, é sempre preciso que tenha uma contrapartida. Obviamente o noivo não ia oferecer um penhor tão grande, ele não ia penhorar algo tão valioso, uma quantia tão grande em dinheiro, em bens, em valores, se também do outro lado não tivesse comprometimento nenhum. Imagina, hoje é difícil nós enxergarmos essas realidades, porque os relacionamentos de hoje são tão diferentes. O noivado de hoje é alguma coisa com um valor tão diferente do que era, e pela nossa cultura também, porque nós somos ocidentais, nós temos uma cultura completamente diferente da cultura ali que aqueles países tinham, que aqueles povos tinham, que o povo de Jesus tinha. O nosso comprometimento com o noivado, e muito mais ainda com o casamento, que seria um passo mais sério ainda, vamos dizer assim, do que o noivado, um comprometimento muito mais sério do que o próprio noivado. O nosso comprometimento com esses relacionamentos, e eu digo nosso como sociedade, é claro que nós não esperamos que cristãos tenham esse tipo de valorização com o casamento e com o noivado, mas a nossa sociedade, ela tem valores tão diferentes para o noivado, para o casamento. Porque quando o noivo ele chegava ali com aquela importância, ele estava realmente comprando a noiva. Essa é a verdade para nós. Para elas se sentiam extremamente lisonjeadas com isso.
Quanto maior fosse o valor, eles a importância que eles davam não era o valor em si, não era o valor da moeda, o valor do dinheiro, mas era saber o quanto aquele jovem estava comprometido. Em saber o quanto ele valorizava aquela jovem. Talvez se nos dias de hoje a gente tivesse tradições como essas no nosso noivado, nós não tivéssemos tantos noivados de brincadeira, tantos jovens que começam um relacionamento hoje, já pensam que amanhã já vão noivar, alianças de 10, 20 reais, 30 reais, e não estou falando pelo valor monetário, mas estou falando pelo valor que você dá àquela pessoa. O valor que nós damos aos relacionamentos. Talvez se hoje ainda fosse necessário a questão do dote, a questão do rapaz ter que se esforçar, ter que ganhar o dinheiro ali primeiro, para realmente firmar aquele compromisso. O dote naquilo era isso, era firmar o compromisso. Era dizer assim, eu vou me comprometer, está aqui a prova de que eu vou me comprometer. Está aqui a prova de que eu estou aguardando pelo casamento com ela. E em contrapartida, a jovem não tinha um compromisso menor do que esse com o noivo. A noiva não poderia ter um compromisso menor do que esse com o noivo. A partir do momento em que o noivo chegava ali, firmava aquele contrato de noivado, eles já estavam comprometidos com o noivado. O noivado não era como nós temos hoje em dia, um simples namorico, um simples conhecimento, Não, o noivado já era um pré-casamento. Por isso nós falamos que, quantas vezes nós mesmos falamos aqui, ontem mesmo foi dito no culto, hoje mesmo foi dito no culto, que nós apenas estamos nos preparando para o céu. O noivado é exatamente isso. O noivado não é uma fase de namoro, não é uma fase de experimentação. O noivado é uma fase de preparação para o casamento. A partir do momento em que o noivo chegava ali com aquele dote, que eles assinavam um contrato de noivado ali, a noiva ela precisava também mostrar o seu comprometimento com aquela relação, com aquele relacionamento. A partir daquele momento, então, a noiva, primeiramente, ela começava a usar um véu. Ela colocava um véu ali, e não saía mais na rua, não saía em lugar público nenhum, sem estar com o véu, cobrindo o seu rosto. Por quê? Porque quando os outros homens, os outros rapazes, os outros jovens, viam aquela moça na rua, viam aquela moça numa venda, em algum lugar assim, eles sabiam que aquela moça era comprometida. Seria mais ou menos o que é a nossa aliança hoje, mas claro que os valores são completamente diferentes. Quando os jovens viam, quando os rapazes viam aquela moça saindo com o véu nas ruas, eles já sabiam que eles não podiam chegar no pai dela e oferecer um contrato de noivado. Os pais dos jovens já sabiam, aquela ali é uma moça que já não cabe mais ao nosso filho. Ela já está comprometida. E muitas das vezes o noivado durava muito tempo, e a gente já vai explicar por que o noivado durava tanto tempo. Não é a mesma questão que nós temos hoje em dia, que você fala assim, o cara está enrolando a menina, está 5, 6, 10 anos lá namorando, 5, 6, 10 anos noivado com a menina e nunca pede em casamento. Hoje nós vemos isso como uma enrolação, mas naquela época era uma outra questão. E o noivado ele podia se estender durante anos, e se ele se estendesse durante anos, aquela moça ia passar durante anos com o véu cobrindo o seu rosto para que não tivesse nenhum outro pretendente. Esse deveria ser o papel da noiva de Cristo. Esse deve ser o nosso papel, de realmente demonstrar o nosso compromisso com Cristo. E para isso nós precisamos sair lá fora, nós precisamos sair de dentro da nossa casa com um véu. Como assim, pastor? Agora eu tenho que usar um véu, até eu que sou homem? Não, claro que não. Nós não estamos falando no sentido literal, mas nós estamos falando que para que o mundo saiba que nós não pertencemos àquele lugar, para que o mundo saiba que nós não podemos ser comprados por outro valor, para que o mundo saiba que nós não podemos flertar com nenhuma outra coisa, para que o mundo saiba que nós já fomos comprados, que nós já temos um compromisso maior, nós precisamos nos mostrar como sendo a noiva.
Nós precisamos exibir o nosso véu, nós precisamos exibir a nossa aliança, nós precisamos mostrar que nós não estamos mais à venda. Mas o que acontece com a igreja nos dias de hoje é que a igreja quer se misturar. A igreja quer estar no meio da balada, a igreja quer estar no meio da pista, como se diz. Eu tenho um compromisso com Cristo, mas eu flerto com o mundo. Eu tenho um compromisso com Cristo, mas se me oferecerem algo um pouquinho mais vantajoso ali, um dia ou 2 dias, não vai ter problema. Aquela moça assumia um compromisso para a vida toda. Para todos os dias. E quantas vezes o nosso compromisso, ele consiste em um compromisso somente nos dias em que nos apraz. Somente nos dias em que nos convém, nós temos o compromisso. Deus, hoje eu estou comprometido com você, amanhã eu quero um dia de folga. Amanhã eu quero... Sabe, imagine o que seria aquela moça esperando ali com o véu, mas um dia ela, sabe, é a nossa tradição, né, uma tradição aqui do Ocidente, que lá para eles também eu tenho certeza que não faria sentido nenhum. Quem já ouviu falar em despedida de solteiro? A tradição do Ocidente é uma coisa assim, né, tipo, eu vou casar, então deixa eu me despedir aqui, deixa eu fazer uma coisinha diferente aqui, uma ali, conhecer outras pessoas, ir para uma festinha, ir para uma balada, ir fazer isso, fazer aquilo. E infelizmente a noiva de Cristo, a igreja de Cristo que é a noiva, tem muitas vezes se comportado dessa maneira, tem flertado com o mundo. Talvez você diga assim, não pastor, mas eu não caio em pecado, mas quantas vezes você flerta com o pecado? Eu não vou para o mundo, pastor, eu estou dentro da igreja, mas quantas vezes de dentro da igreja você tem um olhar para o mundo? Quantas das vezes nós como sendo igreja, nós como sendo noiva, temos flertado, temos dado olhares, temos trocado olhares com coisas que não nos convêm? E nós dizemos assim, não, nós temos que nos misturar. Nós temos que estar no meio das pessoas, nós não podemos excluir pessoas, nós não podemos excluir lugares. Porque Jesus ele ia no lugar onde estava a prostituta. Jesus não frequentava bordéis, irmãos. Jesus não ia em lugares impuros. Jesus não ia em lugares imundos. Não deixa que o mundo te convença disso. Porque Jesus era santo, muito mais santo do que nós somos. Você acha que Davi, sendo um homem pecador, sendo um homem que teve vários e vários pecados, um homem que caiu várias e várias vezes, diz assim, bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores? Foi lido hoje isso, não foi? O homem que não se assenta nas rodas dos escarnecedores. Você acha que Davi, sendo pecador, escreveria uma coisa assim e Jesus, como sendo santo, faria o contrário? Nós já falamos outras vezes aqui, Jesus não estava onde o pecado estava, os pecadores eram atraídos a Jesus. E eram atraídos para a mudança. Nunca Jesus ele confrontou o pecador e deixou que o pecador continuasse sendo pecador. Jesus nunca validou o pecado. Ele nunca flertou com o mundo. Ele nunca flertou com o pecado. Antes ele dizia assim, você foi perdoado, vá e não peques mais. Mas nós, como sendo a noiva, não, nós temos muitas vezes atitudes que mostram que nós ainda não temos um comprometimento sério com Cristo. Para demonstrar o seu comprometimento, então, aquela moça começava a usar um véu e ela não saía mais na rua sem o véu. Se ela saísse na rua sem o véu, ela estava submissa ali, ela estava submetida a que algum outro rapaz olhasse, algum outro rapaz galanteasse, piscasse, mandasse um recadinho, fosse até ela, mas não, ela saía sempre com o véu no seu rosto. Com o seu véu ali cobrindo e mostrando o sinal do seu compromisso. Mas quantas vezes nós queremos mais é nos misturar, nós queremos mais é desaparecer no meio da multidão, nós queremos mais ainda é parecer que nós não temos compromisso nenhum com a igreja, que nós não somos a noiva, que nós não somos a noiva de ninguém, que nós ainda estamos na pista. Quantas vezes nós como igreja fazemos isso? A igreja mesmo faz isso, quantas vezes?
tentando tomar o formato do mundo, tentando assumir a cara do mundo, mas nós já fomos comprados. Você tem um preço, você tem um valor, e o teu preço já foi pago. O meu preço já foi pago, o preço dessa igreja já foi pago. Não existe como nós nos vendermos para outras pessoas, porque nós já fomos comprados pelo noivo. Era um compromisso muito sério, e além de usar o véu, aquela jovem, ela se comprometia com outras coisas. Ela era comprometida com arrumar todo o enxoval ali da sua casa, do seu noivado, do dia do seu casamento. Ela tinha que estar toda preparada, as vestes dela, os vestidos tinham que estar todos preparados. E a gente já vai explicar por quê. Ela tinha que ter ali lâmpadas preparadas com azeite, lâmpadas cheias de azeite preparadas, e nós já vamos explicar o porquê. Talvez você só tenha imaginado isso com aquela parábola das virgens. As 10 virgens, as 5 virgens loucas e as 5 virgens prudentes. Mas quem eram as virgens? Entendam as virgens como sendo as madrinhas de casamento hoje. A noiva, ela tinha ali as suas amigas, que iriam no dia do seu casamento, iriam viajar ali para a casa do noivo, iriam viajar juntamente com ela ali no dia das bodas, no dia do casamento. Aquelas virgens estavam ali também em preparação, não somente a noiva, mas todas as virgens que estavam ali com ela, todas as madrinhas, vamos dizer assim, do casamento, também se preparavam, também aguardavam com o azeite nas lâmpadas. Por quê? Porque o costume naquela época era esse. Eles noivavam e então começavam-se os preparativos. A noiva começava a preparar o enxoval, começava a preparar as roupas, deixava sempre uma lâmpada ali cheia de azeite, porque o costume era que o noivo, ele não avisava quando ele iria vir. E a gente já vai entender por que o noivo não avisava qual seria o dia que ele viria buscar a noiva para o dia do casamento. Não era como nos dias de hoje, né? Hoje a gente faz o quê? Vamos marcar o casamento? Vamos marcar por dia tal, o dia X, o dia Y ali, daqui 5 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Vamos marcar e deixamos tudo marcado, todo mundo já está sabendo, os padrinhos já estão convidados. O judeu não, ele gostava de surpreender. Ele gostava de surpreender a noiva. Ele preparava ali toda a festa, todas as bodas, né, que era o casamento. E a noiva ficava preparando ali a sua parte. E ela preparava a lâmpada, e não podia deixar de ter uma lâmpada próxima dela, cheia de azeite, uma lâmpada preparada, porque geralmente o noivo ele chegava à noite. Ele chegava próximo da meia-noite, porque ele queria surpreender. Eles eram românticos, vamos dizer, a esse ponto. Eles esperavam aquela surpresa. Então a noiva, ela ficava ali esperando. Aí nós entendemos um pouco do primeiro versículo que diz: não se turbe o vosso coração. Não fiquem impacientes. Não fiquem impacientes quando vai ser o dia do casamento. Acreditem em mim e acreditem no meu Pai. Aquela noiva, ela ficava ali esperando, preparando ali ansiosamente o seu casamento, preparando o seu enxoval para o dia de núpcias, preparando ali as suas vestes, e sempre com a lamparina ali próximo, sempre com a lâmpada próxima e sempre cheia de azeite. Não podia faltar o azeite, que era o combustível para a lamparina, o combustível para a luz, porque geralmente o noivo viria à meia-noite, ou em um momento da noite ali em que ninguém estivesse preparado, que ninguém estivesse pensando, porque ele queria a surpresa, ele queria o momento de surpreender a noiva. E então aquela jovem esperava e esperava, e nós vamos entender qual era o contexto desse jovem ter que preparar. E quem lembra do versículo que diz, quando Jesus assim diz: e o dia ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho na terra, somente o Pai.
Quando nós entendemos que Jesus diz assim, nem eu sei o dia que eu volto, só quem sabe o dia é o Pai. Isso tem muito a ver com essa tradição. Sabe por quê? Quando nós vemos no versículo 2, que Jesus ele diz assim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos um lugar. Quando o noivo ele assumia o compromisso, ele deixava a noiva ali, muitas vezes era uma cidade distante, muitas vezes eles não moravam na mesma cidade, muitas vezes era muito longe uma cidade da outra. Ele se comprometia com aquela moça, ele não ficava ali junto com a moça, eles não haviam se casado ainda. Eles haviam assumido o compromisso do noivado. Mas era um compromisso muito sério. E quando ele deixava ali o dote, quando ele firmava o contrato de casamento com a noiva, o contrato de noivado com os pais da noiva, ele voltava para a casa do pai. Ele voltava para a casa do pai e ali ele começava a preparar um aposento que não era dentro da casa propriamente dita dos pais, não era dentro da casa do pai, mas ele começava a preparar ali uma casa, um aposento, um quarto, que seria o quarto de núpcias do casal. Um quarto onde eles iam passar a lua de mel, nas suas bodas, no dia do casamento. Essa era a tradição. Então Jesus ele diz assim, não se preocupem, na casa do meu pai existem muitas moradas. E se não fosse desse jeito, eu diria para vocês. Se fosse de outra maneira, se na casa do meu pai não tivesse muitas moradas, eu diria, eu seria sincero com vocês. Mas eu estou dizendo, eu vou preparar um lugar. O noivo, então, ele fazia isso. Ele voltava para a casa do seu pai, ele voltava para a casa dos seus pais, e ele começava, então, a preparar um quarto de núpcias, um quarto romântico para o casal, um quarto onde eles passariam uma lua de mel no seu casamento, no dia das bodas. Mas por que, então, que o noivo declara dizendo assim, eu não sei o dia? Por que Jesus ele declararia assim, eu não sei o dia nem a hora, só quem sabe é o Pai? Até para nós parece um pouco contraditório, porque nós entendemos que Jesus e Deus são a mesma pessoa. Mas nós não podemos esquecer que Jesus aqui na terra, ele tinha um ministério humano. Aqui na terra, ele representava o Filho. E tudo quando nós falamos a respeito da unidade de Jesus, da unidade de Deus e do Espírito Santo, nós estamos falando de coisas que Jesus usou para que nós pudéssemos entender a unidade dele. Logo depois disso aqui, ele começa a explicar para Filipe, porque Filipe, ele, curioso, ele fala assim, mas você fala tanto do Pai, você tem dito tanto, tem falado tanto sobre o Pai, e até agora nós não vimos o Pai, nós não sabemos o que é esse Pai, quem que é o Pai que você fala. Filipe fala assim, mostra então o Pai que é o que é suficiente para nós. Mostra-nos o Pai que é o que nos basta. Jesus ele responde assim, mas eu estou tanto tempo com vocês, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda não me conhecem. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai, porque eu e ele somos um. Mas Jesus, Deus, ele na sua sapiência, na sua onisciência, ele escolheu nos mostrar com ministérios diferentes. Então Jesus ele se apresenta como um homem, e como um homem, ele não sabe qual o dia do arrebatamento. Como um homem, ele não sabe o dia e a hora, e é isso que ele nos revela. E o noivo, como sendo o noivo, ele não sabia o dia do casamento. Mas pastor, como o próprio noivo não sabia o dia do casamento? Tinha muito a ver com a preparação desse quarto. O noivo ele voltava com a função de preparar o quarto de núpcias e de preparar a sua casa, que talvez fosse dentro dos terrenos, dentro de uma herdade ali dos seus pais, ou talvez fosse em um outro lugar qualquer. A casa deles mesmo, a casa onde eles iriam habitar, o lugar onde o casal iria morar, se estabelecer. Mas ele voltava principalmente para começar a preparar aquele quarto.
E o porquê que ele não sabia o dia do casamento? Porque ele não sabia o dia em que o quarto iria estar pronto. Mas como assim, pastor? Como ele não sabia o dia que o quarto iria estar pronto? Ele não podia ter feito um planejamento, um cronograma e falar assim, quando o quarto estiver dessa maneira, ele vai estar pronto? Não. Porque quem dava o aval para o quarto estar pronto não era o noivo, era o pai do noivo. Como assim e por quê? Que sentido faz o pai do noivo dar o aval para o quarto estar pronto? Porque imagine que o noivo, como sendo noivo, ele também estaria ansioso pelo casamento. O noivo, como sendo noivo, ele também estava sujeito a ter ansiedade do casamento, a querer que o quarto ficasse pronto no outro dia, a dizer assim, não, eu vou arrumar esse quarto aqui, em uma semana eu arrumo esse quarto e... Não é assim. Para quem já planejou um casamento, para quem já passou pela fase do namoro, a fase do noivado, não é assim, você não fica naquela ansiedade de chegar o dia, você não fica naquela ansiedade de, olha, vamos fazer tudo muito rápido aqui, vamos se esforçar ao máximo para que tudo saia muito rápido para a gente casar logo. Principalmente o crente, né? Tem uma piada que o crente ele tem que casar rápido, né? Então, o rapaz ele também estava sujeito à ansiedade do casamento. Ele também estava sujeito a querer terminar o quarto em uma semana. Por isso, a responsabilidade de quando o quarto estava pronto, estaria pronto, não era do noivo, mas era do pai do noivo. O pai do noivo ia ali e fiscalizava a obra. Ele ia ali, olhava o quarto e falava, tá bonito, mas ainda dá para melhorar. Não, vamos preparar mais um pouquinho aqui, vamos ajeitar mais coisas. Não, ainda não está pronto. Se esforça mais um pouco, espera mais um pouco. E claro que isso eu também acho que seria uma forma também de ele avaliar o próprio filho, né? Ele não queria que o filho entrasse num casamento sem saber o que era ser um homem. Ele queria que o filho entrasse num casamento tendo a certeza de que, olha, eu formei um homem. É um homem de caráter, é alguém que vai manter a família, é alguém que vai respeitar a esposa, é alguém que vai cuidar dos filhos, é alguém que vai ser o provedor da casa. Então, aquele pai, ele avaliava isso. Ele avaliava ali o dia que está pronto o quarto. E ele seria o que diria assim, agora está pronto o quarto. Agora estão prontos os aposentos. Agora está tudo preparado, agora a gente já tem a festa inteira planejada. A festa, aqui nós também, ontem mesmo nós comentávamos sobre isso e geralmente a responsabilidade da festa era alguma coisa que era tido para a noiva, né? A família da noiva tinha a responsabilidade de providenciar a festa, enquanto o noivo ele era responsável pela casa, né? O lugar onde eles iriam morar. Mas lá, a ideia era que o pai do noivo era responsável pela festa. Pelas bodas, era o pai do noivo que oferecia as bodas. As bodas eram o quê? As bodas eram a festa do casamento. Então, o pai do noivo chegava num dia, olhava ali os aposentos e falava, agora sim, meu filho, agora você está pronto. Agora o quarto está pronto, agora nós temos todos os bois para o churrasco, agora nós temos todo o vinho para não acabar o vinho durante a festa. Lembra o desespero que foi naquela festa, onde Jesus foi convidado ali nas bodas de Caná, onde ele chegou e os noivos ficaram desesperados porque acabou o vinho, mas por que desesperados só porque acabou o vinho? Porque o casamento era tido como amaldiçoado quando acabava o vinho, porque o vinho representava a alegria. O vinho era o símbolo da alegria, então se num casamento os noivos ou os pais do noivo deixassem acabar o vinho, as pessoas falavam, acabou a alegria do casamento. Era algo muito sério para eles, era uma tradição muito séria. Então aqueles noivos ali nas bodas de Caná ficaram desesperados, porque acabou o vinho. Nós sabemos que foi o primeiro lugar onde Jesus realizou um milagre, onde ele transformou a água em vinho. Mas como os pais podiam ser relapsos e irresponsáveis o suficiente para deixar acabar o vinho se era algo tão importante? Sabe por quê? Porque a festa não era uma festa de 2 horas como é a nossa festa hoje. Não era festa de uma noite como é a nossa festa hoje. A festa poderia durar até mesmo 7 dias. 7 dias de festa,
de comemoração. 7 dias em que eles estavam celebrando. Imagine a quantidade de vinho que era necessário para isso. E o pai era responsável por isso. Então chegava um dia que o pai falava: filho, agora está tudo pronto. Agora a festa já está pronta. Agora tudo já está preparado. As bodas já estão preparadas. Está na hora de você buscar a tua noiva. Glórias a Deus. E somente quando tudo estava preparado, então, o noivo saía, pegava ali seus amigos e ia até o lugar onde, até a vila, até o vilarejo, até a cidade onde a noiva morava. Então ele chegava ali, provavelmente durante a noite, como nós já falamos, para surpreender, não importa se passou 1 ano, 2 anos, 10 anos, não importa. Ele chegava e antes, aqueles homens iam dando sinais, aqueles jovens que iam junto com ele, iam fazendo barulho, iam gritando ali, para que a noiva soubesse que eles estavam chegando. Para que a noiva soubesse que o noivo... Porque imagine, a noiva não dormia todos os dias vestida de noiva. Quando ela ia dormir, ela dormia como uma mulher normal. Mas quando ela escutava os sinais, quando ela escutava as trombetas, quando ela escutava os gritos, ela sabia que era o momento em que o noivo estaria chegando. Então, por isso a necessidade de ter uma lâmpada sempre próxima, porque se fosse de noite e o noivo chegasse, ela precisava daquela lâmpada para sair da sua casa. Por isso a necessidade das vestes sempre estarem limpas. Ela não sabia qual seria o dia que aquele jovem ia chegar. Podia ser no próximo mês, podia ser na próxima semana, mas poderiam levar décadas. E aquele homem chega ali, ela escuta o barulho daqueles jovens, daqueles amigos, e então ela se veste. Ela sai correndo, ela pega o vestido que está ali branco, o vestido que está ali impecável, que ela nunca deixou se manchar por nada. Ela pega o véu, porque ela também não pode ainda deixar de usar o véu. Ela se prepara, ela pega a sua lâmpada, e cada uma das suas amigas, daquelas 10 virgens, tem que ter a lâmpada também, ali com o azeite, preparada, porque imagine, nós não estamos falando de ruas asfaltadas como nós temos hoje. Nós estamos falando de um terreno arenoso, nós estamos falando de um terreno cheio de pedras, cheio de rocha, sem iluminação pública. Imagine como você ia sair de madrugada vestida de noiva, as madrinhas vestidas de madrinhas ali. Como você ia sair sem conseguir enxergar nada na sua frente? Era uma tradição muito importante, a tradição de manter o azeite na lâmpada. Por isso a noiva, ela tinha o seu comprometimento. Se a noiva ela não cumprisse com essas coisas, se ela não cumprisse com o véu, se ela não cumprisse com as vestes brancas, imagine, seria uma noiva que chegaria ali no casamento com as vestes todas manchadas, com as vestes todas amareladas. Seria aquela noiva que chegaria no casamento ali com o cabelo todo desgrenhado. Aquela noiva que talvez nem chegaria no casamento porque não tinha uma lâmpada para iluminar o caminho. Mas ela deveria aguardar, não importa se fosse 1 ano, se fossem 10 anos. Aguardar cuidadosamente, zelosamente a volta do noivo. Ele prometeu que ele vai voltar. Ele vai voltar. E o compromisso, ela sabia que ele ia voltar porque ele pagou um preço. Ele não podia simplesmente abandonar o valor que ele deixou ali. Ele não ia ter a coragem de simplesmente furar com ela, porque ele havia pagado um preço. Por isso a importância do preço, por isso a importância do dote. Mas imagine que se Jesus, ele é um noivo tão comprometido assim, qual é o nível de comprometimento que ele espera de nós? Ele não espera. Jesus, ele não vem para buscar uma namorada. Jesus, ele não vem para buscar uma paquera. Jesus, ele não vem para buscar uma ficante. Jesus não vem para buscar uma crush. Jesus vem para buscar uma noiva. Jesus não vem para buscar uma namorada que ficou flertando com outros homens durante todo o tempo do noivado. Jesus vem para buscar uma noiva com vestes brancas, uma noiva com azeite na lâmpada.
Aleluias, glórias a Deus. Então ele vinha, buscava aquela noiva ali, levava até a casa dos seus pais, até a fazenda, ou o lugar onde seus pais moravam, onde os aposentos já estavam preparados, onde o quarto já estava preparado. Era aquilo ali, aquele era o dia, um momento esperado, um momento realmente do casamento entre aqueles jovens. Até então eles tinham um compromisso muito firmado, mas dali em diante eles teriam um compromisso da vida toda. Outro conceito que se perdeu para nós. Outro conceito que se perdeu porque hoje em dia se casa e se divorcia com mais facilidade do que você se casou. A nossa tradição de hoje diz que, pelo menos quando nós se casamos há alguns anos atrás, a gente tinha que fazer um sistema que era chamado de proclames, uma coisa assim. Não lembro, né? 20 anos já quase atrás. Era um sistema, talvez ainda tenha, eu não posso afirmar, mas era um sistema que passava o teu nome, o nome da noiva, o nome do noivo, passava pelo país inteiro, para saber se você já não teve um casamento em um outro lugar. Para saber se de repente você não foi casado num outro estado lá longe e está se casando de volta aqui, porque bigamia no nosso país é um crime, é proibido. Então, tinha isso, a gente tinha que esperar durante um determinado período, eu não lembro qual que era o período, mas não era de um dia para o outro, não era de uma semana para outra, era um determinado período ali que você tinha que esperar até saber que realmente você podia se casar. Até saber que realmente você não tinha compromisso com uma outra pessoa, que você não tinha uma outra família, que você já não era casado com uma outra pessoa. E também tinha um procedimento parecido com esse quando iria se divorciar. Quem lembra disso? Quem lembra que quando você entrava com papéis de divórcio, quando você entrava com os papéis do divórcio ali, você mandava para a pessoa assinava, mas você não estava separado na mesma hora. Tinha uma coisa chamada de separação de corpos. Separação de corpos. Era um período onde vocês iam ver se realmente vocês queriam aquilo, se realmente vocês queriam desfazer o casamento. Nós sabemos até de casos de pastores que se descasaram e depois voltaram a morar com a mesma mulher que eles se descasaram. Faz sentido? Por quê? Porque o casamento para a nossa sociedade perdeu o valor. Bem contrário do que é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, digno de honra entre todos, seja o casamento. Digno de honra entre todos, seja o casamento. E hoje, para a nossa sociedade, o casamento não é digno de honra, ele é digno de ser uma piada. Nós vemos muito mais pessoas falando do casamento como sendo uma piada, do que falando como sendo uma questão de honra. E isso se perdeu, essa questão do compromisso que é o casamento se perdeu, mas para Deus não. Jesus, ele continua sendo o noivo responsável. O noivo que falou assim, não se turbe o vosso coração. Não se preocupe com nada. Creiam em mim e creiam no meu Pai. Ou seja, eu sou alguém de palavra e ainda por cima tenho meu Pai que também está ali avalizando a minha palavra. Que está ali por trás de mim. O Pai, ele tinha essa função. Ele não queria que o filho envergonhasse a família. Por isso ele era responsável pelo quarto, por isso ele era responsável pela casa. Por dizer o dia em que seriam as bodas. Não, antes disso você não vai casar porque você ainda é irresponsável, meu filho. Porque você ainda não consegue manter uma casa, meu filho. Porque a tua casa ainda não está pronta para vocês morarem, meu filho. Jesus, ele disse assim, não creiam em mim, eu tenho compromisso. Creiam no meu Pai, ele não vai deixar nada falhar. Aleluias, glórias a Deus. Então, o noivo ele prepara o quarto e ele prepara também a casa. E a casa é aquela morada eterna. Eles não tinham o casamento como nós temos hoje em dia, que você casa e amanhã você descasa. Hoje em dia acho que nem é mais necessário, não é mais necessário a questão da separação de corpos, isso que eu queria dizer.
Na nossa legalidade, na nossa legislação hoje, se você entrar com os papéis de divórcio, você simplesmente se divorcia e pronto, você está divorciado, não tem mais que esperar um determinado tempo ali para... Por quê? Porque é conveniente. É conveniente aqueles casos de celebridades que você vê que a pessoa casa hoje, daqui a um mês ela está separada. Que você vê que a celebridade ela casa hoje, nós lembramos de jogadores de futebol que se casaram e em 3 dias estavam divorciados. 3 dias, como você se casa para se divorciar em 3 dias? Existe como você deixar de amar uma pessoa em 3 dias? Existe como você desfazer uma família em 3 dias? Mas o valor que a sociedade dá para o casamento hoje é esse. É o valor de você pode se casar hoje e amanhã você se divorcia, está tudo bem, e você se casa de novo e você se divorcia de novo, quantas vezes forem necessárias. Mas o casamento para Jesus, o casamento para o judeu, era uma questão de eternidade. Era uma questão de para sempre. Então o noivo ele preparava a casa onde eles iam morar até o resto das suas vidas. E muitos levavam isso até além, porque nós vemos que no Antigo Testamento, a maioria dos patriarcas ali de Israel, eles eram enterrados no mesmo lugar onde eram enterrados suas esposas. Às vezes eles estavam morando em cidades completamente distantes, eles estavam morando em países completamente distantes, mas eles faziam questão de ser sepultados juntos, porque o casamento para eles tinha essa aparência, tinha essa condição de eternidade. Não de ser algo temporal, mas de ser algo infinito. Então, o noivo preparava a sua casa, a casa onde eles iriam passar o resto das suas vidas, a casa onde eles iriam criar os filhos, a casa onde eles estabeleceriam uma família. Isso Jesus foi fazer. Jesus ele foi nos preparar um lugar. Jesus ele foi nos preparar tanto o nosso quarto de núpcias para as bodas. Ele foi nos preparar um momento em que todo o povo se reunia. Então aquelas jovens iam até ali, a família da jovem ia até o casamento e eles passavam ali 7 dias comemorando. 7 dias comemorando. Olha o motivo de alegria que era para aquele povo o casamento. Aleluias, glórias a Deus. Sempre quando você quiser reafirmar o teu compromisso com Cristo, volte em João 14. Volte nesses versículos que dizem, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito, porque eu vou vos preparar um lugar. E daí ele finaliza dizendo assim, para que onde quer que eu esteja, vocês estejam também. Isso é o sentido da infinidade de Jesus. Jesus ele não quer se separar de nós. Jesus ele não quer se separar da sua noiva. Ele está distante hoje de nós porque ele está nos preparando um lugar. Por isso nós não vemos ele hoje face a face. Por isso eu não consigo hoje tocar em Jesus. Por isso você hoje não consegue tocar em Jesus, mas um dia nós estaremos reunidos, e não é reunidos para um momento, não é reunidos para um dia, para uma hora, é reunidos para a eternidade. Aleluias, glórias a Deus. Firme e fiel é aquele que fez a promessa. Aleluias, e para encerrarmos, Apocalipse capítulo 19, o capítulo inteiro nos fala sobre as bodas do Cordeiro, mas nós vamos ler do verso 6, Apocalipse 19, verso 6, onde a palavra nos diz assim, e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que uma voz de muitas águas, e como que uma voz de grandes trovões que dizia, aleluia, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos, alegremo-nos nele,
e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Aleluia, as glórias a Deus. A palavra do Senhor nos diz que está chegando o momento. Quando Jesus ele fala dos sinais que viriam, dos sinais que antecederiam a sua volta, a sua vinda, Ele nos deixa aqueles amigos ali que vêm gritando, dizendo assim, o noivo vem. Aqueles amigos que vêm gritando ali no meio da noite, dizendo assim, o noivo vem. São exatamente eles que estão nos avisando, dizendo assim, Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Será que as tuas vestes hoje estão brancas para receber o noivo? Será que o azeite na tua lâmpada já não se secou? Será que não está na hora de recarregar o azeite da tua lâmpada? Se você ainda está aqui hoje, se os anjos ainda não tocaram as trombetas no céu, se o céu ainda não se rasgou, se você ainda não viu Jesus descendo nas nuvens, quer dizer que hoje ainda é tempo de encher novamente a tua lâmpada de azeite. Quer dizer que hoje ainda é tempo de lavar as tuas vestes, de embranquecer as tuas vestes que estão manchadas, de limpar as tuas vestes, de colocar o véu dizendo assim, eu sou separado, eu sou diferente do mundo, eu estou no mundo, mas eu não faço parte dele. Ainda é o momento de você declarar que você pertence a ele, que você não pertence a esse mundo, que você não pertence às coisas desse mundo, mas que você tem um dono, que você tem um Senhor, que você tem um noivo que pagou um preço alto por você, que te valorizou ao ponto de morrer em uma cruz por você, que morreu, que subiu ao céu e que falou assim, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque eu tenho que preparar um lugar para que você possa passar a eternidade. Se Cristo ainda não voltou, é porque Ele está te dando a chance, a oportunidade de ter vestes brancas, de linho resplandecente, de não ser a noiva relaxada, que vai querer encontrar o noivo com o vestido todo sujo, de não ser a noiva relaxada, que vai querer encontrar o noivo sem ter uma lâmpada nas mãos. Jesus, Ele firmou um compromisso com você, e qual é o teu compromisso com Ele? Ele é fiel para cumprir a promessa. Ele é fiel, Ele é um noivo fiel, Ele é um noivo de palavra, Ele disse que Ele vai voltar e Ele vai voltar. Ele pagou um preço muito alto para agora abandonar você. Ele pagou um preço caro demais para simplesmente desistir do casamento. Não tem volta para Ele. O que tem volta muitas vezes é para nós que somos noivas relapsas, que somos noivas que não mantemos um compromisso com Ele. E se Ele vier e nos achar como uma noiva relaxada, como uma noiva dispersa, como uma noiva suja, como uma noiva indigna, nós não seremos a sua noiva. Jesus não vem buscar uma namorada. Jesus não vem buscar uma crush, Jesus não vem buscar uma ficante, Jesus não vem buscar uma amiga, Jesus vem buscar uma noiva. Se você tem vergonha de declarar que você é de Cristo, fica bem claro quando Jesus diz assim, aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei diante do meu Pai. Eu me envergonharei dele diante do meu Pai. É mais uma analogia perfeita sobre o casamento. Jesus, ele tem que apresentar a sua noiva para o seu pai. Era tão importante a aprovação do pai para a noiva que era escolhida, e muitas das vezes era o próprio pai que escolhia a noiva. Agora você imagina o noivo que chegava ali e apresentava aquela noiva de qualquer maneira. Aquela noiva que já era mal falada na vila,
Aquela noiva que todo mundo já sabia, que andava, pintava e bordava sem o véu, que ninguém nem sabia que ela era comprometida com alguém, que se disfarçava para ir em outros lugares, que quando saía de casa vestia a roupa do mundo para sair de casa. Imagine como Jesus vai chegar e apresentar assim: Pai, essa aqui é a minha noiva. Por isso Jesus diz assim: aquele que se envergonhar de mim aqui, eu me envergonharei dele perante Deus. Por isso ele vai dizer assim: eu não conheço você. Você não é a minha noiva. Ele vem para buscar a noiva, mas será que você faz parte da noiva? A noiva de Jesus é essa noiva aqui que o Apocalipse está dizendo. É a noiva das vestes brancas resplandecentes. Olha só o final do versículo. Aleluias, glórias a Deus. O final do versículo 8 diz assim: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Quando o mundo diz assim que você não precisa ser santo para ir para o céu, quando o mundo diz que você pode subir do céu só tendo um bom coração, que Deus não quer, que Deus só quer o coração, que Deus ele não quer as tuas obras, que nada do que você faça, nada do que você faça vai pagar o preço que Ele já pagou por você. Você já é comprado. Ele já pagou, mas Ele não vai levar uma noiva relaxada. Ele não vai levar uma noiva com vestes sujas. Ele não vai levar uma noiva que não tenha a justiça do sangue desses homens que a Bíblia diz. Não tenha os atos de justiça, não tenha as obras de justiça. Aleluias, glórias a Deus. Mas nós aguardamos na promessa dEle. Nós aguardamos porque nós somos essa noiva. Nós aguardamos porque nós somos a noiva que lava as suas vestes todos os dias no sangue dEle. Nós aguardamos porque nós somos a noiva que mantém a promessa ao noivo. Nós somos a noiva que sai todos os dias com o véu no rosto, dizendo assim: eu tenho um dono. Dizendo assim: eu sou de alguém. Dizendo assim: eu fui comprado por alguém. Eu não sou qualquer um. Eu não preciso me igualar ao mundo. Eu não preciso usar das mesmas palavras que o mundo usa. Eu não preciso ter as mesmas atitudes que eles têm. Eu não preciso acreditar nas mesmas coisas que eles acreditam, porque eu tenho um noivo. Aleluia, glórias.